Então, prezado aluno, hoje nós estaremos estudando um pouquinho mais a função do primeiro grau. Então, eu gostaria que você observasse algumas informações que eu vou estar passando para você, para que você possa desenvolver as atividades aí que vem a seguir. Então, nós vimos a forma da função do primeiro grau, nós sabemos como ela fica, né, graficamente, nós sabemos a forma que ela tem. Então, eu vou jogar aqui algumas funções. Então, vou colocar aqui na caixa de entrada, vou colocar a função lá, y igual a 2x, 2 vezes x menos 4. Eu já sei, né, que vai dar uma reta. Posso deixar essa reta, vem aqui no cursor, posso deixar essa reta mais bonitinha, vem aqui nas propriedades, vou escolher uma cor diferente para ela, uma cor vermelha, um estilo, vamos deixar ela mais grossinha um pouco, com uma espessura maior, e aí eu tenho a minha reta. Agora eu quero que você observe os pontos que estão na reta. Eu vou marcar alguns pontos aí dessa reta, que estão sobre essa reta. Então, vou marcar aqui, ó. Vou marcar o ponto A, marcar o ponto B, marcar um ponto C, D. Vamos marcar esse ponto aqui que está em cima do eixo. Então, veja, eu marquei alguns pontos acima do eixo e alguns pontos para baixo do eixo. Agora vamos observar. Os pontos A e B são os pontos que estão acima do eixo. Então, vamos ver aqui. 2,69 para x, né? Então, aqui seria 2,69 e 1,38 para y. Aqui o B, 4 para x, 4 para y. O D mudou um pouquinho. É 0,44 para x e menos 3,11. O D é 0,44 para x menos 3,11 para y. E o C, 1,28 para x menos 1,43 para y. Então, o que você observa? Que esses pontos aqui estão abaixo do eixo x. E eles têm o y negativo. Estão observando? Então, esse y negativo representa a minha função. Significa que para esses valores de x que eu joguei, a minha função y é negativa. E para os valores que estão acima aqui, são valores que deixam o meu y positivo. O que eu posso observar ainda é que no ponto 2 aqui, x igual a 2, o y é 0. E o que você pode observar? Que acima do 2, qualquer valor de x aqui vai ter um y para cima, vai ser um y positivo. Qualquer valor antes do 2 aqui, eu vou ter um valor de y negativo. Então, eu posso interpretar essa função de uma seguinte forma. O y é a minha função, é a minha variável dependente. Então, significa que ele se anula quando? Quando o x for 2. Então, o y é igual a 0, que é o ponto E aqui, ó. O y é igual a 0 quando o x é igual a 2. E o y sempre vai ser positivo quando? Quando o x for maior que 2. Que para cima do 2 aqui, ó, para x maior que 2, o meu y sempre vai ser. Vamos marcar mais um ponto aqui em cima da reta. Olha, outro ponto, o ponto F lá, positivo. Vamos marcar outro ponto aqui embaixo. Ponto G, y, agora o x e o y negativo. Mas todos esses valores que dão negativo estão abaixo do x igual a 2. Então, esse ponto aqui onde a reta está cortando o eixo x, eu chamo de raiz. E a raiz de uma função é exatamente o ponto onde essa curva que está representando essa função intercepta o eixo x. Dessa forma, eu posso identificar quando que a função vai ser negativa e quando que a função vai ser positiva. Quando eu falo de função, é o y, né? Porque é o y que está em função de x, nesse caso. Então, aqui eu posso dizer que o y será positivo quando o x for maior que 2 e o y será negativo quando o x for
menor do que 2. Muito bem. Então, aqui eu já consegui fazer o estudo dessa função. Agora, vamos fazer uma função diferente. Vamos modificar essa função aí. Eu vou fazer um novo gráfico. Então, vamos colocar uma outra função aqui. Y igual a menos 2x mais 6. Colocamos agora o coeficiente do x, ou a ali, no caso, negativo. Para que a função fique decrescente. Lembram? Aquela função decrescente é aquela função que quando eu vou aumentando o valor de x, o y vai diminuindo. E olha como isso ocorre mesmo, né? Para x igual a 0, o y é 6. Está lá, ó, ponto A. Para x igual a 1, y é 4, né? Para x igual a 2, y é 2. Para x igual a 3, y é 0. Lá, 0, 6, 1 e 4, 2 e 2, 3 e 6. Agora, para x igual a 4, vamos pegar um outro valor, não precisa ser exatamente 4, vamos pegar um ponto aqui qualquer. Ó, x 3,54, o y já é negativo, menos 1,08. Vou pegar outro ponto aqui, olha, x 4,47 e y menos 9,4. Então, o que está acontecendo? Aqui eu posso interpretar da mesma forma. Eu estou aumentando o valor do x e o valor do y agora está diminuindo porque ela é uma função decrescente. Esse ponto aqui é a minha raiz. É o ponto onde o y é igual a 0. Tanto é que fica fácil de você achar a raiz de uma função resolvendo a equação que está aqui, fazendo o y igual a 0. Ou seja, menos 2x mais 6 igual a 0. Então, se eu desenvolver essa equação aqui, menos 2x mais 6 igual a 0, eu vou achar a solução x igual a 3. Depois você vai tentar fazer isso nos exercícios que você vai ter aí na sequência. Então, aqui eu posso tirar a seguinte conclusão. Antes do 3, o y sempre vai ser positivo. Então, a função é positiva se o x for menor que 3. Se o x for maior que 3, o y vai ser sempre negativo. Estou observando aqui, ó. Todos os valores de y estão aqui para baixo, então serão sempre negativos. E desta forma eu consigo fazer análise do sinal de uma função. Consigo verificar quando que ela é positiva e quando que ela é negativa. E ela sempre vai estar relacionada à raiz, né? Entre as raízes que ela vai estar modificando o seu sinal. Pode ser antes da raiz, que ela é positiva, ou pode ser depois da raiz, que ela é positiva. Vai depender muito da forma que a função apresenta. Depende muito da tua função que você está analisando. Então, agora você vai desenvolver a atividade que vem aí na sequência. Então, bom trabalho para você. Então, agora que você já sabe fazer análise do sinal de uma função, vamos partir para uma situação real. Para ajudar na renda da família, Joana conseguiu um ponto de venda e começou a vender cachorro-quente em frente ao portão da escola. Então, ela vende cada cachorro-quente por R$5, mas seu custo, ou seja, despesas com a montagem dos sanduíches, que são os temperos, o pão, o molho, a salsicha e o gás, é de R$3. Ou seja, de R$5, ela só leva R$2. Além disso, ainda deve pagar com o que sobra o aluguel do ponto que conseguiu por R$50 por mês. Agora, analisando a situação de Joana, realize as atividades a seguir. Você vai ter que completar a tabela. Levando em consideração que ela ganha só R$2 por cachorro-quente, sem contar ainda que ela tem que pagar R$50 de aluguel, qual é o lucro para cada quantidade vendida? Se ela vender nenhum cachorro-quente, qual vai ser o lucro? Lembre-se que o lucro pode ser negativo. Nesse caso, eu posso chamar o lucro de prejuízo. Vamos considerar, se ela ganha R$2 a cada cachorro-quente que ela vende, e além disso ela tem que pagar R$50 de aluguel, se ela vender um cachorro-quente, ela vai conseguir pagar parte do aluguel e não vai ganhar nada.
né? Ainda é despesa. Então, levando isso em consideração, completa essa tabela. Como que ficaria a segunda coluna dos lucros para cada quantidade de cachorro-quente vendido? Esses dados dessa tabela que você montou ou ainda vai montar são pares ordenados e você pode representá-los também no GeoGebra. Outra pergunta que você precisa responder é: quantos cachorros quentes Joana deve vender para não ter nem lucro e nem prejuízo? Você tem mais uma atividade. Construa uma lei de associação para o lucro de Joana e faça o gráfico no GeoGebra. Ou seja, monte uma função que descreva a situação vivida agora nesse momento, né, com as vendas do cachorro-quente de Joana. Agora que você já tem um modelo para essa situação, para quais quantidades vendidas Joana terá prejuízo? Ou seja, quando que o lucro dela vai ser negativo? Quando que ela vai ter prejuízo? Para quais valores de quantidades? Você precisa responder ainda quais as quantidades vendidas que trarão lucro para a Joana. A partir de quantos cachorros quentes vendidos, ela começará a ter lucro. Se você conseguiu responder as questões anteriores, parabéns, pois você acaba de realizar o estudo do sinal da função do primeiro grau que representa o lucro de Joana. Até a próxima aula!